Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Hoje o nosso tema é maternidade atípica. E para conversar comigo nesse dia, eu chamei a minha querida Amabile, minha amiga, que recebeu meu voto nessas eleições, que é mãe de 2 meninos autistas, que luta pela causa autista, professora. E aí eu vou deixar para que ela termine de se apresentar, né? Que a Amabile fale um pouquinho aqui dela pra gente. É isso aí. Bom, quero primeiro te agradecer, Kelly. Estou muito feliz de estar aqui no seu podcast e fico muito feliz de estar podendo compartilhar com você também, que é uma pessoa que super, né, traz informações de qualidade nas redes sociais, ajuda outras famílias que estão entrando nesse universo do autismo. E é isso. Bom, como você falou, eu sou mãe de 2 meninos autistas, né? O Leonardo tem 13 anos e o Vicente tem 4 anos. Também sou casada com um homem autista. E sou professora da rede pública aqui em Curitiba. E nessas últimas eleições, eu tive a oportunidade de sair como candidata a deputada federal, trazendo a pauta dos direitos das pessoas com deficiência, da mulher, né, da educação, enfim, da inclusão de modo geral. E foi muito bom, porque eu pude trazer para o debate político essa pauta que a gente traz já nas redes sociais e na nossa vida pessoal, né? Lutando por vagas em creches, nas escolas, enfim, toda forma de inclusão que a gente batalha tanto aí no dia a dia, né? É bem isso, né? Acho que a maternidade atípica é isso mesmo, assim, é o dia a dia, né? Porque se a gente começar pensando, né, Mabel, vamos começar a falar lá do começo, assim, já, do diagnóstico, né? A gente já tem que batalhar Começa aí, né? para A luta. ter um diagnóstico, né? Sim, Que não é muito fácil. A gente sabe sim. que, infelizmente, não é muito acessível. Eu acho que tem várias questões aí do acesso ao diagnóstico. Tem a questão da questão financeira mesmo, né? Que ainda é uma barreira. A gente tem muita dificuldade de ter acesso ao diagnóstico pelo SUS. É muito demorado, tem a questão da intervenção precoce, né, que fala-se tanto, né, da necessidade da intervenção precoce, mas para ter intervenção precoce precisa do diagnóstico, né, Sim. e pelo SUS é muito demorado. Tem a questão também de ainda hoje, você vê, a gente está em final de 2022 e a gente ainda tem muita controvérsia a respeito do entendimento do autismo, né, eu falo mesmo de pesquisas científicas aqui. Uhum. Porque aconteceu comigo, no meu primeiro filho, há 10 anos atrás, e aconteceu com o segundo filho também, né? Até já que você falou nisso, né? Como que foi pra você o diagnóstico, assim? Foi algo simples? Como que caiu assim? Ah, pode ser autista, sabe? Tipo, da onde, assim? Com os dois, é, bom, eles têm uma diferença de idade muito grande, né? O Léo tem 13 e o Vicente tem 4. Então, com o Léo, hoje, com o conhecimento que eu tenho, porque eu acabei fazendo uma pós-graduação em autismo, estudando muito, né? O que é muito comum depois do diagnóstico do filho, as mães começarem a estudar muito sobre autismo. E foi o que aconteceu comigo também. E como professora, eu achei por bem oficializar esse conhecimento, né? Então, acabei me pós-graduando em autismo. Mas o Léo, o que acendeu ali, né, o farolzinho de desconfiança mesmo foi o atraso na fala. Uhum. Mas hoje, olhando para trás, eu sei que ele tinha várias outras características que estavam presentes desde quando ele era bebezinho, mas a gente deixou passar. Como, por exemplo, a questão do sono. O Leonardo foi uma criança que não dormiu nos 3 primeiros anos de vida dele. Ai, Samuel. Menina, foi assim, foi a parte mais difícil e talvez por isso eu tenha demorado tanto para ter tido o segundo filho. Porque foi muito sofrido, cansativo para mim como mãe. Ele mamava muito, ele não dormia, ele era uma criança irritada, que eu achava que a irritação vinha por causa do sono, que era todo errado, né? E daí o atraso de fala. E daí, quando a gente colocou ele na escolinha, a gente percebeu que ele também não queria brincar com as outras crianças. Então, daí foi juntando uma coisa com a outra, eu falei, gente... Tem E alguma eu já coisa? tava eu já tava passando por louca, né? Aquela história da mãe que tá Uhum. vendo coisa onde não existe. Mas quando ele entrou na escola e realmente não quis brincar com outras crianças, e eu tive ali o apoio da pedagoga da escola, que ela me falou, Amable, realmente, eu acho que você deve levar ele numa psicóloga, alguma coisa. E foi nesse momento que eu me senti fortalecida, que eu falei assim, gente, tem mais alguém percebendo que tem alguma coisa, não sou só eu, Não é né? coisa da minha cabeça, Não é coisa né? da minha cabeça, porque eu acho que a família ali, né, nessa época eu morava junto com os meus sogros, então eu acho que a gente não quer ver, talvez, né? Eu via que tinha alguma coisa, mas eu não tinha muito esse apoio, É né? porque também tem uma questão, né, Mabel, que a gente vem de uma ideia do autismo, aquele tipo de autismo e é aquilo Exatamente. ali.
E aí, para as outras pessoas, as mais antigas principalmente, que não tinham acesso a essa informação, né? Então, Sim. essa criança só era, é a personalidade dela. Exatamente. Foi Ela é exatamente isso que diferente. aconteceu comigo. Porque ele era uma criança, um bebê que atingiu todos os marcos motores do desenvolvimento, por exemplo, né? Então ele sentou, rolou, né, mamava bem, olhava nos olhos, ele, né? E a gente não tinha conhecimento nenhum de autismo. Então o autismo para mim era aquela pessoa que não falava, enfim, que não se comunicava de nenhuma forma com o mundo exterior, aquela coisa de filme, né? Eu tenho essa imagem para uma propaganda, que eu lembro que era um menininho no balanço, sozinho, e era pelo dia do autismo. Eu era criança, mas eu lembro disso, assim, que era isso, assim. Sim. É muito fechada no casulo, né? Que as pessoas falam que o autismo vive no próprio mundo. Na verdade, não, né? Isso não é verdade. Né? E o Léo era uma criança muito espontânea, risonha, brincalhona. E o conhecimento que nós todos da minha família tínhamos sobre autismo, realmente ia de encontro, chocava com a criança que ele era. Né? Então e também daí o que aconteceu? Naquela época a gente levou ele em vários médicos, eu lembro que foram 4 médicos. Só que não eram neurologistas nem psiquiatras, porque eu não sabia o que era, eu levava ele em pediatra. E todos falavam, não, ele tá no tempo dele, ele vai se desenvolver, põe na escola, ele vai falar, né? Aquelas frases todas que várias mães já ouviram. E isso atrasou um pouco do diagnóstico. O diagnóstico veio com 3 anos e pouco, assim. Foi igual. Essa frase eu acho que é bem perigosa, na verdade. Sim. Cada criança tem seu tempo. Não. Ela não é assim, na verdade, né? Você tem. Claro que cada um vai desenvolver de uma forma, mas existem marcos de desenvolvimento que tem que ser. A gente tem os analisados, parâmetros, né? A gente tem que observar esses parâmetros ali do desenvolvimento, mas temos que ficar atenta. Se uma criança com 2 anos 2 anos de idade não fala, você precisa, talvez não seja autismo, mas um atraso na fala, na comunicação, ela tem, com certeza. Eu sempre falo, né? Atraso é atraso. Sim. Não importa se você tem um. E é bem isso, nem sempre vai ser autismo, mas é atraso. Sim. Né? E eu lembro que daí ele então fez uma equipe multidisciplinar, né? Ele fez aquela avaliação com a equipe. E quando a gente recebeu o diagnóstico, eu lembro que eu chorei muito. Mas eu nem sabia o que era autismo. Mas eu chorei porque eu achava que era uma coisa, meu Deus. Você achou que era alguma coisa ruim? Sim, né? Assim, no sentido de você ficou no luto mesmo. Sim. Na verdade, eu nunca achei que eu tivesse luto, assim, não me identifico com essa palavra no momento do diagnóstico. Não me identifico porque eu acho que não foi isso que eu senti. Naquele momento, na mesa da psicóloga lá, da neuropsicóloga que fez a avaliação, eu chorei bastante. Eu nem ouvi mais o que ela falou depois da palavra autismo, né? E fui embora pra casa, eu e o Diego. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu ainda tava chorando, sentei na frente do computador e comecei a pesquisar o que era autismo. Mas não tinha muita informação como tem hoje. Tinha muitos textos em inglês e tinha muita informação equivocada, atravessada, tinha muita coisa. Você lia um texto falando que isso ajuda a curar o autismo, a tratar os sintomas do autismo. Já tinha um outro falando que não. Então eu ficava muito confusa, né? Muito confusa nessa época, assim. Só que eu continuei lendo, estudando, né? E as redes sociais ajudaram, sim, bastante nessa busca de informação, nessa época. Foi bem... E daí com o Vicente já foi um pouco diferente, porque eu já tinha muito conhecimento sobre autismo, já tinha contato com muitas famílias de pessoas autistas e pessoas autistas adultas. Que foi uma libertação conhecer essas pessoas, assim. Porque eu pude entender muito de como elas se sentem, né? Ouvir da boca das próprias pessoas autistas. Então, acho que para mim isso foi uma libertação. E eu lembro que quando eu engravidei do Vicente, eu ainda comentei com meu marido. Eu falei, a gente vai ficar atento, porque a possibilidade do Vicente ser autista é, né, maior do que em outras famílias que não têm pessoas autistas. E o marido sendo autista e o filho mais velho sendo autista, né? A gente falou, bom, vai ser. Mas o Vicente teve um desenvolvimento muito precoce até, em algumas áreas, assim. Então, o Vicente andou antes dos 9 meses, o Vicente era uma criança, ainda hoje uma criança muito independente, né? Ele era espoletinho, assim, sabe? Eu ainda comentei, eu falei, acho que o Vicente não é autista. Com 1 ano e 8 meses ele parou de falar. E daí eu falei, só que tava no auge da pandemia, tudo fechado naquela época, assim. E daí eu ainda tinha contato com a psicóloga do Léo, né? Nessa época ela me ajudou bastante também, mandava vídeo pra ela, enfim. Resumindo, quando reabriram os consultórios, tudo, a gente fez uma avaliação neuropsicológica com o Vicente, aplicou aquele teste ADOS, né, para tentar chegar a
um veredito ali, um diagnóstico, e ainda deu inconclusivo. Porque a única característica era o atraso na fala. Quer dizer, você fica mais ainda, né? Tipo, e agora? Em cima do muro ali, né? Tipo, o que que eu faço, Muito né? difícil, porque eu, no fundo, eu achava que ele era autista. Mas eu precisava que um profissional Sim. batesse o martelo, né? Porque... Mas enfim, a gente já começou com as intervenções e a gente foi tendo só mais certeza com o passar do tempo ali, né? Porque daí começaram os STIMs, começou várias outras características ali, foram aparecendo, sabe? O Vicente não foi aquele autista ali que de cara você, desde bebezinho, né? Eu não identifiquei, pelo menos, nenhuma característica de autismo dele muito precocemente, assim. O que é bem importante até pra gente ressaltar, né? Que nenhum autista vai ser igual ao outro, né? Então a gente olha algumas características, alguns sinais que aparecem em um e se você for buscar o mesmo no outro, talvez você não Sim, encontre, né? Mesmo sendo irmãos, né? Sendo irmãos ou... Porque os meninos, eles são muito parecidos, mas eles são muito diferentes também nas características do autismo, né? Sim. Então, não dá mesmo pra comparar. E quando você chegou com o diagnóstico pra família? Porque eles demoraram pra aceitar, tanto de um quanto do outro. Você notou uma diferença também? Com o Vicente foi mais fácil? Foi um ou... pouco mais fácil com o Vicente, né? Porque a gente já conhecia mais sobre autismo. Mas eu acho que essa questão da aceitação é mais mesmo do entendimento sobre autismo, né? Então, como a gente já tinha o Léo, e com o Léo foi. Como que eu posso dizer assim? Foi indo, sabe? Foi algo gradativo, assim. Não foi assim, é autista, pronto. A gente foi observando, a gente falou, mas autismo, mas então isso que é autismo, né? Daí a gente foi crescendo junto com o desenvolvimento dele, assim, esse entendimento do que era autismo foi crescendo junto com ele, assim, e com as características que ele foi apresentando. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito, assim, que eu lembro até hoje, é que várias pessoas, assim, falavam assim, mas ele é super inteligente, né? Ele é autista, mas ele é super inteligente. Tipo, nem Realmente ele é, né? Mas assim, são inteligências diferentes. A gente também tem um conceito de inteligência que é muito restrito, né? Aquela pessoa que é boa em matemática, que é boa em cálculos, ela é super inteligente, mais inteligente que uma pessoa das artes, por exemplo, né? Então, a gente tem que também rever isso aí. Hoje, até quando você vai ver superdotação, né? Na verdade, você já vê que existem várias áreas também da inteligência, Sim. né? Inclusive a inteligência voltada mais para a parte artística e tudo mais, né? Sim. E principalmente na questão do autismo, né? Como muitos autistas têm dificuldade na comunicação, e a gente associa muito inteligência com uma boa comunicação. Né? Então, se ele não fala, ou se ele fala ali com déficit na comunicação, você já acha que ele pode ser menos inteligente, né? Porque se ele não fala, ele não pensa. Tem essa discussão, né, acerca disso, mas também não é verdade. A gente conhece muitos autistas que se comunicam por meio de comunicação alternativa e aumentativa, que escrevem textos maravilhosos, que colocam suas ideias ali de forma muito bem estruturada, enfim, né? E quando você fala nisso, eu até penso assim, né? Tipo, que é um outro ponto que a gente tem que voltar nosso olhar, e daí entra também que a gente acha que a criança que é não verbal, que realmente ela não tem como se comunicar, né? Ou que realmente a gente ignora, esquece que aquela criança realmente tem pensamento, que ela também Sim. pode interagir, e que tá né? entendendo tudo E que tá tá entendendo acontecendo. tudo. É. E aí entra em um outro ponto também, Amável, que eu não sei, assim, que é quando você fala ali de conversar com outros autistas, né? Autistas adultos e tudo mais. Isso, pra mim, como mãe, é fundamental, sabe? Sim. Como profissional, porque eu tenho que entender o que essa pessoa realmente quer. Porque às vezes a gente age como mãe achando que tá fazendo o melhor e vai por um caminho assim, que você vai enfiando coisas, sabe? Na busca. Achando que tá fazendo bem e nem sempre, né? E você tá indo contra, Sim. né? Pra mim, ter conhecido esses autistas adultos com essa possibilidade de falar sobre autismo em primeira pessoa, pra mim foi um marco no meu conhecimento, na minha busca por entendimento sobre autismo, assim, social e politicamente falando também. Pra mim foi porque assim, claro, é importantíssimo você escutar professores, você escutar psicólogos, claro, mas é uma outra visão. É uma outra pesquisa que é feita, né?
Você escutar uma pessoa autista falando como ela se sente, por que que ela age daquela forma, como que foi a infância dela, né? Tudo que ela passou, como que o capacitismo impacta a vida dela, né? Que atitudes que os pais tomaram naquele momento, com o conhecimento que tinha, né? Sem julgamento aqui, né? Sim. Não tô julgando. Mas como que isso impactou a vida delas? Então, isso eu acho assim, que quem está tendo filho diagnosticado agora, ou quem está recebendo o diagnóstico agora, eu acho que o primeiro passo, claro, entender muito, ler muito sobre autismo, mas conversar com pessoas autistas. Eu acho que isso é essencial. Sim, conversar e entender que existem várias, bem isso, né? Tipo, é muito, quando a gente fala do espectro, você pode estar aqui, existem várias formas de você ser, né? Sim. Autista, digamos, né? Ah, eu assim, ó, sempre quando eu vou, tenho a possibilidade de fazer uma palestra, ou falar sobre autismo, né? Principalmente para pessoas que são mais leigas, assim, que estão entrando nesse universo agora, eu gosto muito de utilizar aquela comparação que tem a régua do Uhum, espectro de cores e tem aquele círculo, né? uhum, Que o autismo não está dentro dessa régua, do menos autista para o mais autista, mas uhum. dentro daquele espectro que cada um vai estar numa nuance de cor diferente, né? Isso, para mim, eu acho que é, deixa muito claro ali, né? O que que é, onde que uma pessoa autista pode estar ou não. Sim, Você vê as pessoas adultas sendo diagnosticadas agora, né? Passaram uma vida inteira, às vezes sendo taxada, como você falou ali no começo, como personalidade forte, ou mal esquisita, ou educada. preguiçosa, sei lá o quê, né? Várias coisas. Você traz rótulos, né? Você Sim. acaba rotulando. E criança recebe muito rótulo, né? E criança já por si, ela já vai receber rótulos. Ah, porque é a boazinha, é porque é a preguiçosa, porque é o impossível, não sei o quê. E quando você pega uma criança que não tem diagnóstico e que é autista, mas não tem diagnóstico, Uhum. essa criança vai receber muitos outros rótulos, assim. E que vão Sim. carregar. Ela vai carregar, né? Sim, a gente acaba acreditando, né, em algum momento naquilo. Por isso que eu acho que chega num momento que a criança, principalmente a adolescência, começa a ficar, que a gente vê muitos índices de tentar suicídio, coisas do gênero, assim, né? Sim. Depressão. Principalmente, né, acho que você falou um ponto importantíssimo agora, que a gente fala tanto em autismo nível 1 de suporte, né, que é mais fácil, as pessoas têm essa ideia, né, que é mais fácil, mas realmente, autistas nível 1 de suporte, muitas vezes, passam muito tempo sem diagnóstico. E isso leva essas pessoas a acharem que elas têm algum problema, que elas não sabem Uhum. o que é. E leva, como você falou, né, depressão, enfim, ansiedade, e acaba impactando muito negativamente a vida delas, né? Sim. Ô, Amabile, e você nota o Léo e o Vicente, assim, eles já se entendem como autistas? Como que eles... O Vicente, não. O Vicente. Nossa, o Vicente tá uma graça, gente. Quando eu falo dele, ele desenvolveu a fala, ele deu um boom na fala dele agora. Mas ele ainda não sabe o que é autismo, né? Uhum. Apesar de a gente falar de autismo o tempo todo lá em casa, abertamente, sem tabus, a gente conversa, eu só falo disso, né? Enfim, é meu hiperfoco. Mas o Léo, ele sabe que ele é autista. Ele não gosta de falar muito nesse assunto. Eu sempre toco num assunto com ele, quero conversar, né? Ele sabe, inclusive, assim, que ele é autista. Mas ele ainda não despertou nele ainda esse interesse por buscar, né, o que é autismo. Eu vejo filhos de amigas minhas, assim, que são autistas, que já sabem o que é hiperfoco, que sabe o que é isso, né, coisas relacionadas ao autismo. O Léo, não. Ele não se interessa. Ele tem os hiperfocos dele e fica naquilo ali. Não quer saber de autismo, não. E como que é pra ele, assim, na escola? Ele tem amigos? É, Como que é a escola? a Porque eu acho que é bem escola, desafiador, né? a escola realmente é bem desafiadora, assim. A gente teve bastante sorte, porque o Leonardo, ele é bem acolhido na escola dele. Ele tá nessa escola desde o jardim. Ah, ele Então, o cresceu lá, né? diagnóstico veio e ele já estava dentro da escola, né? Uhum. Então, a escola cresceu junto comigo. O conhecimento que a escola adquiriu sobre autismo, sobre inclusão, veio junto com o meu conhecimento. Então, a gente foi construindo junto, assim, né? Claro, eu sempre falo que, gente, não existe escola... Eu, pelo menos, nunca encontrei uma escola perfeita. Sim. Existe escola que está disposta a fazer o melhor, buscar conhecimento, né? A proporcionar um ambiente mais acolhedor possível. O Léo adora a escola, então eu acho que por isso, só por isso já é um ambiente, né? A gente já pode entender que é um ambiente que acolhe ele. Ele tem uma professora de apoio.
Ele tem ali uma adaptação, né, de conteúdo ali para ele conseguir, né? Ele tem bastante dificuldade pedagógica, mas essa questão da amizade é bem complicada. O Léo tem muita dificuldade de comunicação e de conseguir manter uma interação social. Ele tem vontade, ele adora os amigos dele, mas ele não consegue. Por exemplo, quando vai um amiguinho dele lá em casa, as pouquíssimas vezes que foi, eu tenho que ficar o tempo todo mediando. E isso é uma coisa que, pra mim, também é muito difícil. Eu sou uma pessoa que não tem dificuldade. Não consigo ficar lá mediando o tempo todo, sabe? E ele, o que ele faz? Ele quer entrar no quarto dele e ficar jogando videogame. E ele quer falar pra pessoa, senta aí e fica me olhando jogar videogame. E tá bom, né? Tá ali o amigo do lado, né? Sabe, daí não dá certo, assim. Sim. Mas ele gosta de estar junto com os amigos. Mas essa interação mais próxima ali, 1 a 1, ele tem dificuldade. Mas na escola, de modo geral, assim, ele tá bem, né? Eu vejo, assim, pelo que eu tenho conhecimento, relatos de outras mães, assim, comparativamente falando, eu acho que o Léo tá bem na escola, sabe? Sim. Porque a briga é grande. E o Vicente, o Léo estuda numa escola particular, o Vicente estuda num CEMEI, né? Num Centro Municipal de Educação. E ele também tá super bem lá, sabe? Então ele é super acolhido. Claro, ele tem as dificuldades dele de alimentação, sensorial, tudo isso impacta ali no desenvolvimento. Mas essa questão da acolhida, né? Tá bem, por enquanto. O Vicente tem questões de seletividade alimentar, assim? Demais, os dois têm. Lá em casa é a treva cozinhar. E eu adoro cozinhar, mas assim, eu faço uma comida pra mim e pro Diego, e uma comida pro Leonardo e uma comida pro Vicente. Nossa, eu lembro que E aí é que tá, né? Daí você vai lembrando, vai começando a perceber, não, mas olha, esse sinal já tava ali, né? Exatamente. Porque desde a introdução alimentar, não comia. Absolutamente nada, nada, nada. E eu digo que a introdução alimentar lá, quando eu acho que vai melhorar, tipo... E aí, em algumas fases, eu me senti a pior mãe do mundo, assim. Culpa, né? Porque não come nada. E daí eu ia no pediatra, o que o pediatra falava? Não, mas você tem que insistir. Sim. Você tem que insistir. É como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Não, e daqui a pouco você tá, tipo, agredindo no sentido, assim, Sim. forçando a criança a comer algo que ela não consegue comer. É. Né? Que causa mesmo uma aversão, né? Porque a Sim. questão sensorial, ela é muito séria. Sim. O Leonardo, ele tem pavor de banana e de arroz. Mas ele não pode nem olhar pra banana. Porque ele já dá ânsia de vômito. Você imagina se eu forçar ele a comer uma banana? É uma agressão mesmo, como você É uma falou. agressão. O Samuel, essa questão sensorial, eu lembro de uma vez que... Uma vez não, foram várias vezes, mas... Ele entrava no Uber e falava, esse carro tá fedido. Eu vou vomitar. Aí eu vou vomitar. Eu falo, meu Deus, né? Eu já ganhei uma estrelinha no negócio. Não, e daí o Uber já deve olhar e pensar que criança sem educação, quem que é essa mãe que não deu educação pra essa criança? Uma vez ele entrou numa crise dentro do Uber mesmo. E aí o cara olhou pra mim e falou, isso pra mim se resolvia de outro jeito. Nossa. Se fosse no meu tempo, se desse umas palmadas, parava. Se fosse meu filho, uma coisa assim. Só que eu tava com 2 crianças pequenas no carro. Só que eu queria chegar em casa, né? Sim. Mas a gente enfrenta isso todos. Nossa, muitas vezes. Essa questão da sinceridade, né, exacerbada, assim, eu nem julgo, porque eu sou assim também. Hoje, já no áudio dos meus quase 40 anos, né, de tanto a gente levar umas invertidas, e a gente acaba aprendendo e tentando se adequar, né, a gente se esforça para tentar se adequar, mas eu tenho muito isso também, né, então, enfim, é uma coisa que a gente não faz por mal, né. Sim. Quando você percebe, você já falou, e você nem percebe que aquilo tá sendo agressivo de uma certa forma pra pessoa, né? Você imagina uma criança. Tá ofendendo, não tem filtro nenhum. Tá fedido, mãe. A gente enfrentava bastante. E eu acho que o autismo, ele vem muito com isso, assim, né? Com esse olhar de ser julgado mesmo, né? Por birra, por falta de educação. E a mãe acaba sendo julgada também, né? Porque não educou a criança, cadê a mãe dessa criança, né? Quando você tá nas salas de espera, né? Esperando as terapias, eu noto quanto a gente, como mãe, vai cansando, sabe? Porque é o julgamento, aí é toda essa rotina doida. Sim. É essa adequação ao teu trabalho, porque você não consegue trabalhar com uma outra pessoa que não tem nenhuma demanda, que não tem que levar o filho no médico, nem nada, né? Então eu noto, assim, as mães super cansadas. Sim.
Eu acho que esse cansaço, além de... Esses dias eu até falei assim, né? E ainda acham que maternidade é tudo igual, né? Não é. Não é. Não é, porque a carga emocional e física mesmo, né? E de preocupação que a maternidade atípica traz pra gente, ela é um absurdo, assim, né? E também tem essa questão de que muitas mães abrem mão do trabalho remunerado ou do trabalho formal, entram no trabalho informal para dar conta, né, por causa dos horários, de acompanhar os filhos nas terapias que eles precisam. E isso traz uma carga também muito pesada. Porque nós, mulheres, a gente também tem as nossas vontades, os nossos sonhos. A gente, claro, a gente tem muito amor pelos nossos filhos, a gente faz tudo que precisar fazer. Mas isso tem um preço, né? Sim. E quando a gente conversa com muitas mães, a gente observa isso. A maioria delas, assim, ou não trabalha fora, né, que eu digo, assim, um trabalho formal remunerado para poder dar conta da rotina. E isso é exaustivo, né? Isso é exaustivo. É, porque entra até a questão financeira impacta, não tem como não, né? Demais. Como é que você vai pagar as terapias e como é que você vai dar o básico pra criança se você não estiver trabalhando? E como que você vai trabalhar se você tem que acompanhar as crianças? Não, e daí é ridículo quando você olha, a gente tem pra acompanhar, se você não é servidor público, é ridículo, você tem direito a 2 dias pra levar a criança numa consulta Daí você médica. tem que brigar na clínica para conseguir um horário para encaixar naquele dia. Não é tão simples assim, né? Sim. E você vê as clínicas aqui em Curitiba, pelo menos elas estão super lotadas. Não tem horário. A maioria das clínicas também não tem profissional, mesmo se for pagar particular. Sim. A gente está tendo dificuldade de encontrar fono particular mesmo. E nas clínicas, então, nem se fala. Terapia ocupacional com integração sensorial, muita dificuldade, você não acha. Faz alguns anos que eu tô na fila de espera pelo plano daí, né? Da integração sensorial. Nunca vem, né? O Vicente tá na fila também. O Vicente Nunca vem. Leonardo. Aí você tem que entrar com pedido liminar pra fazer particular, né? Mas É muito difícil, porque você vê, né? As dificuldades são muitas, né? Elas vão se você começa, sobrepondo, você vai né? começando a elencar ali, daí você vê, nossa. Aí. Porque é bem isso, você fica exausto e daqui a pouco a mãe tá doente também. Só que ninguém cuida da mãe. Sim. Eu acho que é por isso também, sabe, Kelly, que eu percebo um movimento em relação às mães atípicas desse envolvimento político, né? E eu não falo político partidário só, não. E isso que a gente faz, de levar informação, de discutir, de levar a palavra do autismo mais longe, é também um movimento político. Porque o que a gente vê? A gente vê que nas clínicas não tem profissionais. A gente vê que você tem que ficar brigando com o plano de saúde. A gente vê que a gente não tem renda, a gente tem que abrir mão do nosso trabalho, a gente ficar sem renda para poder dar conta. É muito injusto, né? Aí, assim, não tem ninguém que vai fazer isso por nós. Ninguém vai pegar a gente no colo e vai falar, vamos lá que eu vou brigar por você e pelo seu filho. Não. Né? Então, assim, eu percebo que muitas mães não conseguem fazer isso por todos esses problemas que a gente já falou aqui, né? Você sabe que o índice de maternidade solo dentro da maternidade atípica é altíssimo, né? Então, não tem rede de apoio, não tem renda financeira. Aí dificulta tudo. Mas quem consegue, tá lá, militando e batalhando, né? Por melhores condições ali para as pessoas autistas e para as mães também. Porque é o único caminho, assim, que eu vejo. Não vejo outra... Se a gente for só esperar que as coisas mudem sem fazer nada, não vai mudar, né? Não realmente. vai mudar. E você falando, assim, fora que a gente tem a maternidade solo, né? E a gente tem muitos casos, assim, que eu escuto, Amável. Não sei se você também deve receber depoimentos, assim, de mulheres que o pai da criança existe, mas que não aceita que a criança é autista e que não ajuda e que diz assim, então já que você acha que é autista, vai você sozinho, sabe? Sim. Isso aí pra mim é uma maternidade solo do mesmo jeito, solo, né? Porque tem muitas mulheres que são casadas e são mães solos, né? Existe muito, a gente vê por aí. Porque a maternidade solo é o quê? É você criar só a criança sozinha. Então, essa questão da não aceitação acontece bastante, assim, né? Por parte dos homens e das mulheres também. Nossa, isso dificulta tanto, né? O desenvolvimento da criança, atrasa um monte de marco de desenvolvimento ali. Só a criança que é prejudicada nessa história toda, eu vejo, né? Sim. Da não aceitação. Porque em algum momento você vai ter que... Em algum momento você vai ter que se mover em relação a isso. Né? Porque a criança vai ser autista sempre. Vai virar um adolescente autista e um adulto autista. E você, como mãe ou pai,
Geralmente o pai não, né? Mas a mãe, que fica de sempre, vai ter que acabar fazendo alguma coisa ali em relação a isso. Mas eu vejo que até nisso, né, de a gente conseguir ajudar essas mães, porque eu acho que é um processo também, sabe, de você entender realmente o que está acontecendo naquela situação ali e aceitar, né? Só que às vezes você não tem informação, às vezes você tá tão cansado, às vezes tá É. doente, que até pra você agir é difícil, né? Sim. Eu acho que essa não aceitação, ela tem muito a ver também com o entendimento do que é o autismo, Uhum. né? Porque muita gente... E desse momento de luto que muitas mães, né, passam mesmo, né? De... Às vezes já aceitou, mas tá em fase de negação ali, sabe? Que é... Porque a gente conhece os nossos filhos, né? Mas tá naquele momento de negação. Não, não pode ser, deve ser outra coisa. Mas ele é tão inteligente, né? Tudo isso, assim. É. Que em algum momento a ficha vai cair ali. Eu acho que é bem... Eu vejo muito assim que a escola também, nesse sentido, né, ela tem um papel importante também. Porque com o Leonardo, foi uma professora que Uhum. me fortaleceu naquele momento da busca pelo diagnóstico. Foi ela que me falou, Amable, o Leonardo tem dificuldade de interação com outras crianças. Vai atrás de um psicólogo. E aquilo, para mim, não foi ofensivo, Sim. como poderia parecer. Para mim, me fortaleceu. E foi por causa dela que eu falei, não, então vou continuar indo. Em um momento que eu estava fragilizada, porque eu comecei a me questionar se eu estava vendo coisas mesmo onde não existia, né? Sim. Porque quando você está sozinha E a gente não sabia o que é, né? e não saber o que é, né? Você vê isso há 10 anos atrás. Hoje ainda acontece isso, você imagina? Eu acho que é um longo caminho ainda, Amable, que a gente tem aí pra. Sim. Por isso, às vezes, eu me sinto repetindo coisas nas redes sociais, né? Que a gente Uhum. escreve, leva informação. Às vezes eu falo, gente, não vou falar isso porque eu já falei tantas vezes isso, mas aí você acaba postando e aquilo ajuda alguém. É, até se a Porque, gente for conversar aqui, a gente tá conversando de um assunto que a gente já teve, acho que 2 vezes, e sim, ainda é preciso falar, porque é, é preciso repetir. é preciso repetir, porque eu lembro que tinha uma professora na faculdade que ela falava que não existe óbvio. Não Uhum. existe. Para mim pode ser óbvio, mas para quem está chegando agora com um filho de 2 aninhos sendo diagnosticado, não é óbvio. Né? A pessoa não sabe o que é autismo, está chegando nesse universo agora. Então é importante a gente continuar falando, sim. Né? É como eu falo dos meus alunos, né? Se eu conseguir fazer aprender dentro da sala de aula de 35, já cumpri o meu papel. Né? Já tá bom. Consegui ajudar um ali, já tá bom. Ah, é isso aí, Amable. Eu quero agradecer. Passou tão Passou rápido. super rapidinho. Quero agradecer muito. Gosto muito de você de coração, assim. Ah, eu que E, agradeço. e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Sigam a Amable lá nas redes sociais dela. Fiquem acompanhando o trabalho dela. E deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, ajuda a gente aí a chegar a mais pessoas que precisam ouvir sobre autismo, que precisam tomar conhecimento para ajudar seus filhos, para se ajudarem também e para ajudarem as pessoas à sua volta. Então é isso. Beijo grande, gente.